Mais ou menos 90% do tráfego de internet que chega ao Brasil passa por aqui, ó. Muita gente não faz ideia, mas quase toda a internet que circula no planeta é transportada por uma rede gigantesca de cabos que cruzam milhares de quilômetros pelos oceanos. Cerca de 600 cabos submarinos de fibra ótica conectam todos os continentes, funcionando como uma espécie de espinha dorsal da internet. Pois é, o avanço das redes móveis com 4G, 5G, dos satélites e o próprio conceito da computação em nuvem podem dar a impressão de que a infraestrutura por trás da internet é quase toda sem fio, mas ela não é. Os cabos submarinos de fibra ótica são hoje a forma mais eficiente de transportar de um continente para outro os dados que circulam pela internet. Os filmes que você assiste pelos serviços de streaming, as fotos que compartilha pelas redes sociais, os arquivos que salva na nuvem e por aí vai. Isso porque os cabos de fibra ótica, uma tecnologia que se popularizou ali pelos anos 70, transmitem dados a uma velocidade próxima da luz. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco. No Brasil, a maioria dessas rodovias de informação chega por um mesmo lugar, a Praia do Futuro, aquela que eu mostrei lá no começo do vídeo, que fica na capital do Ceará. Lá estão ancorados 16 cabos submarinos que ligam o país à Europa, à África, ao Caribe e aos Estados Unidos. A concentração faz de Fortaleza uma das cidades com maior quantidade de cabos submarinos ancorados do mundo. E a principal razão é geográfica. Ela é um dos centros urbanos brasileiros mais próximos simultaneamente tanto dos Estados Unidos quanto da Europa e da África. Como eu falei, os cabos submarinos são como grandes rodovias que permitem que a informação circule com rapidez pela rede mundial de computadores. Mas para onde esses dados estão indo? Geralmente para um data center, um centro de armazenamento de dados. Os fios que estão soltos no leito do oceano chegam aqui na Praia do Futuro, são aterrados, andam alguns quarteirões e vêm parar em lugares como esse aqui, ó. Os data centers são outro componente fundamental da estrutura que mantém a internet operando do jeito que a gente conhece hoje. Eles são como uma espécie de cérebro da internet. É nessas instalações que empresas como Google, Meta, Netflix e Amazon armazenam seus dados. E por isso são ambientes com níveis de segurança extremamente elevados. Os centros de dados do Google, por exemplo, chegam a usar a identificação biométrica da íris para controlar quem tem acesso a determinados espaços. Em Fortaleza existem 6. Eu visitei um deles, mas não pude filmar lá dentro justamente por conta das limitações de segurança. No país são cerca de 160, a maioria deles concentrada no estado de São Paulo, que é o principal mercado consumidor. Esses centros de armazenamento de dados têm corredores cheios de armários de ferro onde estão empilhados os servidores das empresas clientes. Eles são famosos por serem grandes consumidores de energia elétrica, porque têm que ficar refrigerados 24 horas por dia. Se você já colocou a mão embaixo de um laptop depois de algumas horas de uso, imagina várias máquinas juntas em um espaço relativamente pequeno. É geralmente a partir dos data centers que os dados viajam até o usuário final, você. E uma boa parte desse trajeto também é feito por uma malha de cabos. Isso até chegar no local onde o conteúdo vai ser consumido, sua casa, por exemplo, onde as redes sem fio de Wi-Fi ou as redes móveis de 4G, 5G podem entregar a informação ao destino final. É o que acontece, por exemplo, quando o assinante de um serviço como a Netflix clica em um filme na plataforma. O período que o site leva para carregar o arquivo é o tempo de o dado sair de um dos data centers onde a Netflix guarda seu catálogo, percorrer os fios de fibra ótica até a vizinhança do assinante e ser distribuído pelo Wi-Fi ou a rede de telefonia móvel para uma televisão, um computador ou um celular. Caso o filme que o usuário escolheu não esteja em um data center no Brasil, ele primeiro viaja de outro continente pelo cabo submarino até o território nacional para depois fazer esse caminho. E tudo isso geralmente em menos de um segundo, graças à tecnologia da fibra ótica sobre a qual eu comentei lá no começo. A nuvem não é só uma imagem que a gente usa, mas, na verdade, tudo é engenharia, tudo tem meio físico, tem equipamento. E os satélites? Eles respondem por uma fração mínima dos dados que circulam pela internet. Segundo o professor, o papel deles é mais complementar para chegar a regiões remotas onde a infraestrutura de fibra ótica não está presente. E por falar em fibra ótica, talvez você esteja se perguntando, mas como se instala um cabo que vai de um continente a outro cruzando um oceano? Pois é, um navio vai literalmente desenrolando o fio de um carretel e posicionando o cabo no fundo do oceano enquanto percorre milhares de quilômetros que ligam os continentes. Um exemplo prático de um dos fios que estão ancorados em Fortaleza. Em dezembro de 2020, 2 navios de uma empresa francesa partiram simultaneamente de Sines, em Portugal, e de Fortaleza, no Brasil, levando um carretel enorme com um cabo de fibra ótica. As 2 embarcações, então, passaram a navegar uma em direção à outra, desenrolando o carretel até que o cabo chegasse ao fundo do mar, a profundidades que chegaram a 6.000 metros no percurso, até se encontrarem no meio do Atlântico em fevereiro de 2021,
quando os fios foram conectados. Essa foi a primeira ligação direta entre Brasil e Europa feita por um cabo submarino de fibra ótica. Esses fios têm uma vida útil média de 25 anos, mas e se eles derem problema antes disso? Bom, mergulhadores geralmente conseguem fazer reparos em regiões costeiras, mas caso a pane aconteça em grandes profundidades, a alternativa pode ser enviar um robô ou pinçar o cabo de volta à superfície para que o técnico possa fazer o serviço necessário. E dada a importância que eles têm hoje, os cabos também podem ser alvo de sabotagem. Nos últimos 2 anos, desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, pelo menos 11 cabos submarinos no Mar Báltico foram danificados, sob suspeita de sabotagem por parte das Forças Armadas russas. E se alguma coisa assim acontecesse aqui? Ia desligar a internet do Brasil? Para ficar no exemplo ilustrativo da Netflix que eu usei antes, caso houvesse um problema que gerasse uma interrupção no fluxo dos cabos submarinos, uma possível consequência poderia ser a demora para atualizar o cardápio de filmes e séries, já que a transmissão de dados entre continentes seria prejudicada. O transtorno não seria maior porque boa parte do tráfego de internet no Brasil tem origem no próprio país, algo entre 70% e 80% conforme os dados do NIC.br, que é a entidade que implementa as decisões do Comitê Gestor da Internet no Brasil e é responsável pela emissão e registro dos domínios.br. Ou seja, a maior parte dos dados é gerada aqui dentro e transita pelos cabos e outros meios dentro do próprio território.